Há muitos e muitos anos, havia um pobre lenhador que morava com a sua filha numa choupana, no meio da floresta. Todos os dias, ele seguia uma rotina extenuante. Ia até a floresta, cortava a lenha, juntava toda a lenha, almoçava e ia para a cidade. Chegando lá, ele vendia sua lenha e com o dinheiro ele comprava tudo que ele precisava: arroz, lentilhas e carne. Mas um dia, almoçando junto com sua filha, a sua filha disse: Pai, dizem que há na cidade comidas maravilhosas que eu jamais pude experimentar. Será que pelo menos uma vez eu poderia sentir essas delícias? O pai ficou emocionado com o pedido da filha. Pensou um pouco. Minha filha, já sei. Amanhã eu fico na floresta trabalhando o dia inteiro. Aí eu vou ter mais lenha. Com mais lenha, eu vou ter mais dinheiro, o que vai ser igual a comidas maravilhosas. A filha ficou super contente. Tão contente que se esqueceu completamente do trato. No dia seguinte, o lenhador acordou ainda mais cedo que de costume. O sol ainda nem havia se levantado e ele já estava se embrenhando na floresta de cipestres até chegar ao sopé da montanha, onde havia lenha em maior abundância. Trabalhou, trabalhou, trabalhou e se esqueceu do tempo. Quando percebeu, já era mais de meio-dia. Voltou para casa rapidamente e bateu na porta. Minha filha, sou eu, seu pai. Tenho fome e sede e preciso descansar. Mas ninguém abriu a porta. A sua filha, distraída, havia saído para o meio da floresta e havia se esquecido do trato que havia feito com seu pai. Resignado, o lenhador voltou para a floresta, saciando sua sede apenas em um riacho que tinha ali próximo, e continuou trabalhando, cortando lenha, e se esqueceu mais uma vez do tempo. Quando ele se deu conta, o sol já estava se pondo. Reuniu o máximo de lenha que pôde reunir e foi direto para casa. Quando chegou em casa, ele: Minha filha, sou eu, seu pai. Tenho fome e sede e preciso descansar. Mas ninguém atendia a porta. O lenhador ficou atônito. Circundou a casa e viu pela fresta da janela que sua filha dormia um sono profundo. Mais uma vez resignado, se acomodou ali mesmo no canto junto com suas lenhas, na frente da casa, e caiu num sono profundo. Quando se aproximava a alvorada, ele teve um sonho inacreditável. Ele sonhou que estava num campo verde, belíssimo e vasto. E quando ele olhou para o chão, ele percebeu que haviam pedras maravilhosas. Quando ele pegou a primeira pedra, uma voz de barítono rompeu dizendo: Lenhador, lenhador, você é daqueles que mesmo precisando de muito, pede pouco. Ao som dessa voz no seu sonho, num átimo, ele já estava de pé e com o coração batendo forte no peito. Mesmo acordado, ele continuava ouvindo: Siga-me, siga-me ao interior da floresta que eu lhe ajudarei. Siga-me. E o lenhador resolveu se entrar na floresta para ver da onde vinha aquela voz. E ele entrou na floresta de cipestres, mas à medida que ele entrava na mata, mais fraco o som da voz ficava, até que um certo momento, em uma clareira, o som da voz se dissipou em meio ao canto dos pássaros. Sozinho na mata, seguindo uma voz. Mas o que aconteceu comigo? Pensou o lenhador. Ele sentou no chão, encostou
se reencostou num tronco de árvore e começou a contar a sua própria história, tudo o que havia acontecido com ele até aquele momento, porque ele queria saber se ele havia ficado louco. Só podia ter ficado louco, ouvindo vozes que não existem. Quando ele terminou de contar sua história, a voz recobrou e disse: Lenhador, lenhador, por que você fala sozinho? E o lenhador, já não se importando com voz nenhuma, disse apenas: Eu conto a minha própria história, porque na situação que eu me encontro, de nada me vale o desespero. Lenhador, realmente você é daqueles que, mesmo precisando de muito, pede pouco. Suba essa escada que eu lhe ajudarei. Mas que escada? Não vejo nada a não ser a mata. Feche os seus olhos e siga em linha reta. E o lenhador fechou os olhos, se levantou, começou a andar lentamente na mata, escutando o estalo de galhos e folhas secas sob seus pés, até que ele topou com alguma coisa que parecia sólido. Tateou com o pé e encontrou um degrau. Havia uma escada invisível bem no meio da floresta, e de olhos fechados ele começou a galgar essa escada, até que em certo ponto a escada também começou a levá-lo em alta velocidade até o topo dos céus. Quando cessou o movimento, a voz disse: Abra os olhos, lenhador. E quando o lenhador abriu os olhos, ele viu aquele campo maravilhoso com o qual ele havia sonhado. E as pedras eram de formas e cores que ele realmente jamais havia visto. E a voz disse: O que você vê acordado, lenhador, são os sonhos dos homens. Pegue quantos você puder. E o lenhador fez com a blusa um embornazinho assim, fez um embornar e foi jogando essa pedra. Olha que pedra linda. Uma pedra maravilhosa. Olhe essa. Uma pedra belíssima. Nunca vi pedra igual a essa. E essa então, ela é pequena, mas tem uma cor de cobre incrível. E o lenhador foi fazendo esse movimento até ficar com o bornazinho cheio de pedra. Quando ele estava cheio de pedra, ele olhou para um lado, olhou para o outro e foi se dirigindo até a escada para ir embora. Não sabia o que fazer mais naquele local, apesar de ser maravilhoso, quando a voz recobrou e disse: Lenhador, não se esqueça que quem lhe ajudou foi Muxiquil Guxá. Conte a sua história todas as quintas-feiras, da mesma forma como você fez comigo hoje. A sua história é uma das suas principais riquezas. E o lenhador, é muito agradecido, foi até a escada e voltou para casa. Quando ele chegou em casa, ele não sabia o que fazer com aquelas pedras. Elas eram muito especiais, mas ele não tinha a mínima ideia do que fazer com elas. Colocou as pedras num canto da sala, pegou a sua lenha e foi até a cidade. Lá na cidade, ele vendeu toda a lenha que ele conseguiu cortar no dia anterior e com o dinheiro extra ele comprou todas aquelas comidas maravilhosas que a sua filha tanto queria. E enquanto a sua filha comia, lambuzava os beiços com tamanhas delícias, o lenhador contou tudo de incrível que havia acontecido com ele. Mas a filha estava com todos os seus sentidos presos àquelas iguarias, e a história entrou por um lado e saiu por outro. Mas mesmo falando praticamente sozinho, o lenhador entendeu. Já sei, Muxiquil Guxá, ele é o dissipador de todas as dificuldades. Muito bem. No dia seguinte, a rotina extenuante do lenhador continuou. Continuou trabalhando de manhã, almoçando, indo para a cidade vender sua lenha, até que uma semana depois, enquanto almoçava com a filha, ela disse: Pai, todas as vezes que eu como eu lembro
E todas as vezes que eu durmo, eu sonho com aquelas comidas maravilhosas. Será que pelo menos mais uma vez eu poderia experimentá-la? E o lenhador consentiu e combinou com a filha tudo o que havia combinado na semana anterior. E no dia seguinte ele acordou mais cedo que de costume, foi até a floresta e aconteceu tudo igual. Só que dessa vez, quando ele voltou para casa já de noite, achou muito estranho, porque sua casa estava toda iluminada e os vizinhos a circundavam, pedindo pela filha do lenhador. Meus vizinhos, o que quereis? Quando a filha ouviu a voz do pai, abriu uma fresta da porta e falou: Pai, venha ver o que aconteceu. E o pai, quando abriu a porta, viu que as pedras, que já eram bonitas, eram maravilhosas, haviam adquirido um brilho próprio, um brilho tão forte que estava iluminando toda a residência. Mais que depressa, ele jogou um cobertor por cima das pedras. Chegou aos vizinhos e disse: Perdoai-me, meus queridos amigos, mas minha filha, temendo pela minha vida, acabou acendendo todas as lamparinas da casa, extinguindo até a última gota de óleo. Amanhã eu vou até a cidade e posso trazer óleo para lamparinas para vocês. E o lenhador fechou a porta, e os vizinhos nunca mais entraram nessa história. No dia seguinte, o lenhador resolveu levar não apenas a lenha, mas também as pedras maravilhosas que ele tinha. Montou sua barraquinha lá no centro da cidade e rapidamente a notícia daquelas gemas percorreu todo o reino até chegar aos ouvidos do rei, que o chamou à sua presença. Lenhador, dizei-me onde conseguiste pedras tão incríveis, sobre as quais não temos notícias nas minas do nosso reino, muito menos nas minas dos reinos vizinhos. E o lenhador contou toda a sua história ao rei até aquele momento. Realmente, lenhador, você é daqueles que, mesmo precisando de muito, pede pouco. Em troca de 5 dessas pedras, eu lhe cobrirei de riquezas. E o lenhador ficou muito rico, tão rico que construiu um palácio ao lado do palácio do rei. E pôde contar a sua história todas as quintas-feiras para os visitantes do reino, para os viajantes e viandantes. Enquanto ele contava a história, havia muita música e alegria, sons de alaúde e dançarinas, um ambiente extremamente feliz e próspero. E essa prosperidade acabou se tornando monótona, até que um dia ele se esqueceu de contar a sua própria história. Uma semana depois desse esquecimento, a filha do lenhador foi passear com a princesinha num lindo lago que havia ali perto. Só que antes de entrar na água, a princesinha pegou um rico colar de pérolas, que era presente de seu pai, e colocou num robusto galho de árvore, para não perder. Entraram na água, brincaram a tarde inteira, só que a princesinha esqueceu o seu colar lá. Quando ela chegou em casa, o rei perguntou: Minha filha, onde está o seu colar? Meu Deus, não está comigo. Com quem você andou hoje? E a princesinha contou que estava com a filha do rei, com o lenhador. Oh, devia ter dado ouvidos ao vizir. Ele me disse que o lenhador só podia ser um ladrão, de roubar essas pedras de algum reino muito distante. E esse foi a educação que ele ensinou para sua filha. Guardas, prendam um lenhador. Ministros, restituam-me a sua riqueza. E o lenhador foi preso, jogado no calabouço, sem mesmo saber o crime que havia cometido. E lá ficou dias, semanas e meses, até que um dia os guardas tiraram o lenhador do calabouço, levaram-no para a praça pública e colocaram uma placa em seu peito, onde se podia ler: Eu roubei a filha do rei.
Aí o lenhador olhou aquilo e começou a perceber, mas eu não roubei ninguém, o que pode ter acontecido? E no meio da praça, ele ficou ali como um verdadeiro faquir da dor, sendo recebendo insultos dos súditos reais, as pessoas jogavam pedras, tiravam sarro daquele homem naquela situação, até que passou do lado do lenhador um rapaz e jogou em sua direção umas moedas de cobre. O lenhador pegou as moedas, olhou para o rapaz e disse: Meu amigo, na situação que eu me encontro, de nada vale essas moedas. Mas se você for uma boa alma, vá até o mercado, compre um prato de tâmaras e sente-se ao meu lado, que eu lhe contarei a minha história. E o rapaz realmente era uma boa alma. Fez tudo o que o lenhador pediu, sentou-se a seu lado, e o lenhador contou tudo o que aconteceu com ele, ou pelo menos que ele sabia do que aconteceu, né? Pois havia sido preso sem saber nem o mesmo motivo. E o rapaz ouviu toda a sua história e foi embora, e o lenhador voltou para o calabouço. Mas era uma quinta-feira, e uma semana depois, a princesinha foi passear no lago e, sentada à beira d'água, olhando para aquela maravilha daquela paisagem, percebeu que havia um estranho brilho no espelho d'água. Quando se aproximou do espelho d'água, viu ali refletido o seu colar. Meu Deus! Ela pegou o colar e correu para o pai. Pai, não foi a filha do lenhador que roubou meu colar, fui eu mesma que esqueci num galho de árvore, perdoe-me. E o lenhador, meu Deus, que homem eu sou! Prendi o lenhador sem que ele tivesse cometido crime algum. Guardas, libertem o lenhador. Ministros, devolvam-lhe a sua riqueza. E o lenhador foi solto. E ele, quando ele estava fazendo a barba e se lavando, depois de meses e meses de prisão, percebeu que só quem poderia ter ajudado a princesinha a ver o seu engano teria sido Mushkil-Gushá, e correu para o rei contar essa história incrível. O rei ficou ainda mais fascinado. Determinou que o lenhador contasse a sua história na próxima quinta-feira. E o rei reuniu todos os súditos, todas as pessoas mais importantes do reino para ouvir novamente a história do lenhador, que foi eternizada pelos escribas num rico livro ornado a ouro e incrustada com 5 daquelas pedras que o lenhador havia dado ao rei no meio da história. E o lenhador viveu muitos anos felizes contando a sua história. O reino foi invadido, o livro foi queimado, a capa de ouro foi transformada em brincos e colares, e as pedras, aquelas 5 pedras, desapareceram por completo. Mas a história do lenhador continua sendo contada através de séculos e séculos até hoje. E isso é feito não apenas para ajudar os necessitados, mas para abrir os olhos da humanidade. Essa é a história de Mushkil-Gushá. Você também não gostaria de contá-la?